Capítulo 3. Um Deus exigente? É necessário que estejamos dispostos a pagar qualquer preço, não importa quanto custa. Qualquer preço vale seu sorriso e sua presença. Smith Wigglesworth. Minha primeira reação ao entender que deveria avançar a um ponto tal em minha busca ao Senhor até que nada mais importe, não foi das melhores. Como compartilhei anteriormente, o sentido de uma aparente exigência exagerada da parte de Deus, como se fosse apenas uma forma de tornar as coisas mais difíceis para nós, roubava-me a capacidade de rendição e busca que eu precisava alcançar. Talvez você nunca tenha pensado dessa forma ou nada disso o tenha incomodado, mas, ao longo dos anos, eu já tive contato com muita gente que se identificava com esse tipo de pensamento imaturo e carnal. Portanto, quero encorajá-lo a refletir no ensino desse capítulo, nem que seja para ajudar alguém que pensa dessa maneira. Embora a ideia desse ensino seja a de valorizar mais a bênção de compreender os porquês por trás dos princípios do que a crise em si que eles podem gerar em alguns que não entendem. Por que Deus estaria tão interessado em que nós o coloquemos em primeiro lugar? Por que ele tem que ser o mais importante a ponto de todas as outras coisas perderem a importância? Não sei se você já imaginou Deus como um sujeito um pouco exigente e um ser um tanto egocêntrico, mas eu já. Em minha carnalidade, já pensei e questionei essas coisas. Obviamente sem ter a coragem de verbalizar ou oficializar esse pensamento. Preferi acreditar que era um mero e momentâneo devaneio a imaginar que fosse uma espécie de julgamento. Era quase como se, em meu íntimo, eu tivesse vontade de dizer: desculpe-me, Senhor. Sei que essa provavelmente não deva ser a verdade a teu respeito e que o problema deve ser a minha limitação e falta de entendimento. Mas às vezes me parece um pouquinho que tu tens uma necessidade muito grande de reconhecimento da nossa parte e uma leve inclinação a querer exercer domínio sobre nós. Algumas vezes eu me flagrava pensando no que Jesus classificou como o maior mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Marcos capítulo 12, versículo 30. Não se trata apenas de amá-lo. Como eu afirmei no capítulo 1, trata-se de amá-lo com amor total, com tudo que há em nós. Parece ser uma exigência e tanto, não é mesmo? Outras vezes, eu também me via pensando na ordem de Jesus sobre dar prioridade ao reino de Deus acima das nossas necessidades mais básicas. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículos 31 a 33. Essa ideia de lugar de importância acerca de Deus e do seu reino pode ser assustadora se não tivermos o entendimento correto. É lógico que se eu me imaginasse no lugar do Criador, provavelmente não aceitaria esse tipo de comentário vindo de uma das minhas criaturas. Mas a intenção desses pensamentos não era disputar com Deus o certo e o errado. O que eu queria, de fato, com toda a sinceridade, era entender melhor tanto o Senhor como o seu princípio de exigir que ele seja sempre o primeiro em nossa vida. Não queria me opor ao que ele estabeleceu por meio de sua palavra. Não tinha a menor intenção de discutir se era ou não razoável. Só queria entender a melhor lógica por trás disso, para não só facilitar a minha própria entrega, como também desfrutar melhor dos benefícios de tal rendição. Deus não precisa disso. A primeira coisa que o Senhor me levou a entender, não só racionalmente, mas por revelação, e não me refiro com esse termo a alguma espécie de visão mística, mas ao entendimento espiritual do fato, é que esse lugar que o Pai Celeste quer ocupar em nossa vida não é uma necessidade dele. É algo de que nós é que temos necessidade. É para o nosso próprio bem. Veja bem,
Eu criei 2 filhos que atravessaram a fase da adolescência sem grandes dificuldades. Mas eu sabia, como adolescente que fui, os desafios e contrariedades à fé e aos valores bíblicos que eles enfrentariam, especialmente na escola. Sempre tentei levá-los a confiar em mim e na Kelly, minha esposa, a mãe deles. Tentei mostrar-lhes desde bem cedo que os pais sempre têm razão. Por quê? Certamente não era pelo fato de nós, os pais, termos algum problema de autoimagem. Não tínhamos necessidade alguma desse nível de confiança deles, mas queríamos isso para o bem deles mesmos. Eles é que precisavam nos ter em um lugar de alta confiança para que as outras vozes e conselhos dos amigos e dos não tão amigos não concorressem com aquela voz de instrução paternal que os guardaria e protegeria. O curioso é pensar que, quando criança, no auge da minha imaturidade, eu também não achava justo os pais terem razão ou estar numa posição de terem de ser obedecidos. Embora eu recebesse contínuos avisos de meu pai, daqueles do tipo, um dia você vai me entender, e não levasse muito a sério. Porém, o tempo passou e eu me tornei pai, e passei a estar na mesma posição em que meus pais também um dia estiveram. E foi quando me dei conta de que havia chegado a minha vez de dizer aos meus filhos que um dia também eles dirão aos meus netos: um dia vocês irão me entender. Sempre tentei levar meus filhos a entender que eu estava interessado no bem deles. Se isso vale para nós, os pais terrenos, que Jesus classificou como maus, em Mateus 7:11, o que dizer do Pai Celeste que é perfeito? Mateus 5:48. É necessário entender que Deus não é carente, não tem problemas de autoestima, não sofre de um ego inchado ou cheio de necessidades. Não, ele é completo e absoluto em si mesmo. Um dos nomes com os quais ele se revela nas Escrituras é El Shaddai. Estudiosos acreditam que esse nome remete não só ao significado de Todo-Poderoso, mas que também engloba a ideia de o Deus que é mais do que suficiente. O Senhor não necessita do nosso amor e atenção, não necessita que o coloquemos em primeiro lugar em nossa vida, tampouco precisa da nossa adoração e obediência. Quem precisa dele nesse lugar de distinção somos nós. É para o nosso próprio bem. Somente assim não nos perderemos diante daquilo que promove a concorrência ao seu senhorio. Jesus nos advertiu de que poderia haver outros senhores disputando o senhorio divino em nosso coração. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6:24. Há outros senhores tentando alcançar o domínio do nosso coração, e as riquezas estão no páreo. Mas uma escolha tem que ser feita. Não dá para servir a 2 senhores, é a um ou a outro. O que acontece com Deus se ele deixar de ser nosso Senhor e as riquezas dominarem nosso coração? Nada demais. Certamente ele sentirá nossa falta, mas nossa escolha equivocada não muda a sua grandeza. E o que nós perdemos se ele deixar de ser nosso Senhor e as riquezas se assenhorarem de nós? Tudo! Porque não haverá glória ou futuro algum sem Deus. Aliás, as Escrituras revelam o desastre da vida dos que fizeram esse tipo de escolha. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 e 10. A Bíblia nos ensina na parábola do semeador acerca daquela semente que caiu entre espinhos. Estes cresceram e sufocaram aquela semente que havia germinado. Mateus 4:7. Sabemos que a semente é a palavra de Deus. Marcos 4:14. E qual o significado dos espinhos? Jesus mesmo explicou. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera.
Marcos capítulo 4, versículos 18 e 19. E some-se a essa lista a declaração de Paulo aos Colossenses: a avareza, que é idolatria. Colossenses 3:5. Sim, é isso mesmo. Ele classifica como idolatria a avareza, ou o lugar errado do dinheiro no coração de um cristão. Os versículos anteriormente citados nos mostram o porquê da incompatibilidade entre os dois senhores. Se o dinheiro dominar nosso coração, a palavra será sufocada. Poderemos nos desviar da fé, além de outros sofrimentos e dores. Portanto, quem perde em caso de não haver o senhorio divino no coração do homem? Não é Deus quem perde, somos nós mesmos. Dito isso, por que você acha que Deus quer ser nosso Senhor? Um Deus acima de qualquer suspeita. Quando avaliamos o desejo de Deus de ser o primeiro, o mais importante, o que deve exercer maior atração e domínio sobre nosso coração, e interpretamos isso como abuso ou egocentrismo, é porque nossa natureza carnal está avaliando quais seriam os nossos motivos corrompidos para desejar isso se estivéssemos em seu lugar. O Deus perfeito e incorruptível, que não tem necessidade de coisa alguma, só tem um motivo para desejar esse lugar: guardar o nosso coração de outros senhores que destruirão nossa vida. Portanto, não estamos falando de controle, e sim de proteção. A fé se apoia no caráter de Deus, um Deus que está acima de qualquer suspeita. Paulo declarou: porque sei em quem tenho crido, 2 Timóteo 1,12. Observe que o apóstolo não disse em que tenho crido, e sim em quem. A fé entende que Deus é alguém digno de confiança. Um pequeno vislumbre do que esperar de alguém com motivações perfeitas pode ser visto numa declaração de Jesus. O Evangelho de Marcos nos revela que Tiago e João queriam que, depois que Jesus se assentasse no trono de sua glória, eles tivessem o privilégio de se sentarem um à sua direita e outro à sua esquerda. Era mais ou menos como um pedido para serem ministro da Fazenda e ministro do Planejamento ou algo do gênero. Qual a reação que isso gerou? A Bíblia diz: ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Marcos 10:41. E por que se indignaram? Obviamente porque cada um deles também queria o mesmo lugar. Isso revela o tipo de motivações que temos. Mas que dizer das do Senhor Jesus? Observe a declaração dele e conclua você mesmo. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos servirá. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos capítulo 10, versículos 42 a 45. Não podemos olhar para Deus com um filtro de nossas limitações e motivações erradas. Ele é perfeito. Marcos 5:48. Ele nunca falha. Ele nunca erra. Ele é o Deus que não pode mentir. Tito 1:2. Ele é fiel. 2 Tessalonicenses 3:3. Como disse Paulo: e diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Romanos 9:14. Calculando o custo. Alcançar esse nível de busca em que nada mais importe não é opcional. É um padrão divino para todo crente em Jesus. Às vezes, somos levados a acreditar que aqueles que cumprem o padrão da busca apaixonada são os que poderíamos classificar de crentes especiais, enquanto aqueles que não cumprem o padrão seriam classificados como crentes normais. Grande engano. Preste atenção ao que o nosso Senhor falou acerca disso. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece ao seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, versículos 25 a 27. Parece-me que muitos acham que os cristãos que decidem tomar a cruz
são especiais. Então, o que dizer dos que não tomam a sua cruz? Seguindo essa linha de raciocínio, acabamos concluindo que eles são os normais. O problema é que, pelas Escrituras Sagradas, essa ideia não tem base alguma. Jesus ensinou que quem não toma a sua cruz não pode ser o seu discípulo. Ou se toma a cruz e é discípulo de Cristo, ou não se toma a cruz e não é um discípulo de Cristo. Não tem outra forma de ver isso. Como disse François Fenelon, não há outra forma de viver esta vida cristã a não ser mediante uma contínua morte para o eu. É importante observar que, depois de classificar quem é e quem não é discípulo, na sequência do seu ensino, o Senhor Jesus nos mostra que todos deveriam aprender a calcular o custo antes de se lançar em qualquer empreitada. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, versículos 28 a 33. É lógico que o mestre não estava preocupado em ensinar apenas sobre planejamento financeiro, importância de fazer um orçamento ou técnicas da construção civil. Ele usa isso como um exemplo para aqueles que querem ser seus discípulos. Cristo está mostrando, por meio deste exemplo, que é necessário calcular quanto custa ser seu discípulo antes de nos dedicarmos a esse projeto. O Senhor Jesus nos mostra que, à semelhança da edificação de uma torre, há aqueles que entram na caminhada cristã ignorando completamente o custo necessário para chegar até o fim. Não conclui a construção porque entraram nela completamente despreparados para o custo que os aguarda. O significado da segunda alegoria é o mesmo. Ele fala de um rei que, para entrar em guerra com outro rei, precisa calcular o custo do projeto para ver se pode dar cabo dele. E atente para o detalhe de que, em ambas as parábolas, a moral da história não é apenas sentar para calcular quanto custa a empreitada. A essência da mensagem tem a ver com por que temos que fazer as contas. A conclusão, o ponto central desse ensino de Cristo, é que é melhor não começar do que começar sem ter condições de concluir a empreitada. A que isso se remete? À semelhança daqueles que começaram a construir a torre e não puderam concluir, temos muitos cristãos ao longo da história, e em especial em nossos dias, que não completam a carreira cristã. E assim, como foi dito na parábola, o projeto acaba se tornando alvo de zombaria. O evangelho sofre escárnio e até descrédito por conta da nossa ignorância do que é de fato ser um cristão. A mensagem deste livro não diz respeito apenas a ser um cristão melhor. Ela fala de sermos verdadeiros cristãos. Se amar ao Senhor de todo o coração é o maior mandamento, e mesmo assim insistimos em sequer cumprir o primeiro da lista, o que esperar acerca da nossa obediência aos demais decretos divinos? Muitos abraçam o evangelho pensando apenas naquilo que podem lucrar com a sua decisão. Infelizmente, a negligência da igreja começa a partir da nossa própria pregação e ensino, em nossa apresentação do cristianismo, que tem se tornado cada vez mais focada nos benefícios que as pessoas podem ter, em detrimento do preço que elas terão de pagar. Preço? Você falou em preço a ser pago na vida cristã? Eu não. Quem falou foi Jesus. Ele quem disse que temos que calcular o custo antes de começar a carreira cristã. O conflito que esse conceito gera se deriva de uma visão incompleta dos princípios bíblicos. Ultimamente tenho ouvido muita gente afirmar que quem entende a graça sabe que não há lugar para esforço na vida cristã. O problema dos que fazem tal afirmação é que estão apenas com parte da verdade. Não estão enxergando o quadro todo. Quando chegamos a Cristo, recebemos uma salvação que é pela fé, e não por obras. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Não há mérito algum em nós,
e nada que possamos fazer que nos qualifique a receber a salvação como se ela fosse algum tipo de recompensa. Isso é mais do que óbvio, e ninguém questiona essa verdade. Porém, uma coisa é dizer que nossos esforços não nos fazem merecedores, o que é fato, e outra coisa é dizer que eles não são necessários e que não podem, em hipótese alguma, interagir com a graça. O próprio Cristo afirmou: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Lucas capítulo 13, versículo 24. Se não há necessidade de esforço, por que Jesus exigiria isso de nós? A graça não é uma obra unilateral da parte de Deus. O acesso à graça é por meio da fé. Romanos 5:2. Se eu não crer, não acesso os depósitos da graça. Portanto, a graça não apenas age em nossa vida, ela reage ao nosso comportamento de fé. E essa fé não se expressa somente por meio de palavras, Romanos 10, 9 e 10, mas também por meio de obras, Tiago 2, 17 e 18. As recomendações bíblicas sobre diligência, dedicação e esforço são abundantes no Novo Testamento. Embora elas não nos façam merecedores de Deus ou do seu reino, não significa em absoluto que Deus e seu reino não mereçam nossa diligência, dedicação e esforço. Observe a instrução do apóstolo Pedro. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. 2 Pedro capítulo 1, versículo 10. A direção é clara e específica: reunir toda a diligência. Não parte dela, mas ela toda. E depois de empregarmos toda a diligência que já temos, ainda precisamos crescer para aquele nível de dedicação que ainda não temos. Ou seja, uma diligência cada vez maior. Paulo também estava disposto a dar o melhor de si para viver a vida cristã. Em sua defesa diante de Félix, governador romano, o apóstolo disse: por isso também me esforço, por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Atos capítulo 24, versículo 16. Escrevendo aos Coríntios, ele declara: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. 2 Coríntios 5, 9. Além de falar de seu próprio esforço, o apóstolo também recomenda aos cristãos que se esforçassem. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. 1 Tessalonicenses 4:11. Insisto, isso não significa que alcançaremos resultados espirituais apenas mediante o esforço, mas sim que não viveremos o melhor de Deus sem ele. Nosso amor e busca ao Senhor deve ser de todo o coração. Nossa obediência e diligência devem ser completos. E com o assunto de nossa entrega não é diferente. O evangelho também requer rendição total. E precisamos, como afirmei anteriormente, notificar as pessoas a respeito do custo antes mesmo de elas começarem a caminhada cristã. Nossa geração tem recebido um evangelho transgênico, que apresenta muito bem os direitos do homem na aliança com Deus, mas se recusa a apresentar os deveres do homem no relacionamento com o Senhor. Quanto custa o reino de Deus? Alguém em determinada ocasião me perguntou: quanto custa o reino de Deus? Respondi de imediato: tudo o que você tem. A pessoa surpresa me questionou: mas não é de graça? E eu disparei: é pela graça. Um favor imerecido, mas não é sem custo. Vamos examinar o que Jesus falou sobre esse assunto. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, o escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Mateus capítulo 13, versículos 44 a 46. O ensino é o mesmo nas duas parábolas. Tanto na primeira como na segunda alegoria, temos alguém que encontra algo muito valioso, o campo com o tesouro e a pérola.
E em ambos os casos, o texto diz que a pessoa vende tudo o que possui para adquirir o que encontrou. É lógico que a Bíblia não está dizendo que compramos nossa entrada no reino de Deus, mas está dizendo que isso nos custa tudo o que temos. Como é possível conciliar isso? Voltando à conversa que mencionei anteriormente, ao responder que a entrada no reino de Deus é pela graça, mas não sem custo, a mesma pessoa me questionou outra vez. Você está querendo dizer que temos que comprar nossa entrada no reino? Ao que respondi: não, você não compra nada. Na verdade, você é quem é comprado. E passei então a explicar para essa pessoa a obra da redenção. A palavra de Deus nos revela que Jesus nos comprou para o Pai. E entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. A redenção pode ser vista como uma transação comercial, um ato de compra. E as Escrituras nos revelam que a moeda de pagamento foi o próprio sangue de Cristo. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 a 20. Qual é a consequência de termos sido comprados? Isso faz de Deus o nosso dono e faz de nós a sua propriedade. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Não somos donos de nós mesmos. Paulo explica isso aos coríntios. Depois de dizer que eles não poderiam entregar o corpo à imortalidade, o apóstolo apresenta a eles o motivo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós e que tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Agora passemos à parte prática. Como o resultado desse ato redentor de compra se torna realidade em nossa vida? Sabemos que essa provisão salvadora nos é oferecida pela graça e se recebe mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas é importante ressaltar que a fé tem uma confissão, uma declaração verbal. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Portanto, além de crer com o coração, é necessário confessar com a boca a fim de receber a salvação. E aí surge outra questão. Confessar o quê? A igreja moderna passou a pregar que precisamos confessar Jesus como Salvador. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Ela diz que temos que confessar Jesus como Senhor. Mas Cristo não é nosso Salvador? Sim, mas esse não é o objeto da nossa confissão. É o resultado. A palavra Senhor é fraca em nossa língua e cultura, mas na língua e cultura dos tempos bíblicos, não. Era uma palavra que expressa algo maior do que costumamos mensurar hoje em dia. A palavra grega traduzida por Senhor no Novo Testamento é Kyrios, e de acordo com o Léxico de Strong significa aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre o qual ele tem o poder de decisão, mestre, senhor, o que possui e dispõe de algo, proprietário, alguém que tem o controle da pessoa. E em relação aos governantes, poderia significar soberano, príncipe, chefe, o imperador romano. Resumindo, um título de honra que expressa respeito e reverência e com o qual os servos tratavam seus senhores. Era esse o significado da palavra senhor. Quando um escravo se dirigia a seu amo, seu dono, o chamava de senhor.
era o reconhecimento de que ele nada era ou possuía, que em tudo ele era propriedade de seu Senhor. Depois de entender isso, precisamos entender por que a Bíblia nos manda confessar Jesus como Senhor com esse significado. Por trás dessa confissão é que se encontra a resposta de por que o reino de Deus custa tudo o que temos. O ato redentor de compra realizado por Jesus requer uma apropriação de fé e uma confissão que reconhece que torna legítimo o ato da compra. Ao confessar que Jesus é Senhor, estamos reconhecendo o direito que ele tem de ser nosso dono e a consequente condição de sermos sua propriedade. No momento em que nos curvamos ao senhorio de Cristo e o reconhecemos como nosso dono, estamos desistindo de possuir qualquer coisa ou mesmo de ser senhores de nós mesmos. A única forma de entrar no reino de Deus é mediante esse reconhecimento. Portanto, não há duas opções de cristianismo. Uma em que você entrega o que quer e quando quer, e outra mais abnegada em que você entrega tudo. Só existe a última. E mais uma vez enfatizo, Deus não precisa ser Senhor sobre nossa vida e não necessita de nós como seus servos. Nós é que necessitamos estar debaixo de seu senhorio e da sua vontade. Quando mudarmos a forma de olhar para esse Deus maravilhoso, sem questionar o que pode parecer um alto padrão de exigência, reconhecendo seu caráter inquestionável e nos dispondo a viver a mais profunda rendição e busca, tudo será diferente. Neste capítulo, abordei o propósito de fazer de Deus o mais importante, o primeiro em nossa vida. Isso diz respeito a nos proteger sob seu senhorio. No próximo capítulo, darei ênfase às consequências de dar a ele esse lugar.